O anime é Peter Grill, segunda temporada. Espero que gostem, não esqueça de se inscrever e é nóis. Após a defesa contra os goblins começar, eles chegam em uma ilha onde os homens estão sendo forçados a fazer o oba-oba, mas os aventureiros estão conseguindo lidar com todas elas, menos o ogrão que sucumbiu à atenção, e enquanto isso a líder dos goblins está atrás do Peter, tudo para levá-lo até a rainha. Depois de conseguirem capturar todos os goblins, Peter recebe a informação que os superiores querem eliminar todos aqueles goblins, mas Peter se lembra de Gobuko e diz que se recusa que isso aconteça de novo, mas não foca em nada, ele é sequestrado por suas mulheres. E a partir daí já sabemos onde vai parar. Mas o projeto de Sanji recebe a informação que o esquadrão de Luvelia foi exterminado. E de algum modo Peter escuta isso e vai correndo em direção à posição dela. Ao chegar lá descobrem que Hobgoblins, uma raça superior aos goblins, sequestraram Luvelia e fazem Peter se render, os levando para a toca deles, onde está acontecendo atos vulgares em cada canto. Então Peter gruda sua cara em Luvelia, para ela não ver aquela cena, mas uma Hobgoblin começa a levá-lo à rainha. E por um momento ele imaginava uma Goblin linda, mas depois de ver a rainha descobre que foi tacado no inferno. Mas quando suas mulheres descobriram que ele foi capturado, elas já decidiram ir atrás dele. Peter realmente fez aquilo com aquele monstro, mas a técnica dela foi tão boa que nem ele conseguiu resistir. Mas agora ele não consegue achar um modo de fugir. Então uma das goblins gostosa decide ajudá-lo, dizendo que o conhece e que seu nome é Gobuko e que sentiu muita falta dele. E nos passa um flashback entre os dois, até o dia que os caçadores foram atrás dela. Mas de algum modo ela conseguiu fugir. Então Peter pede desculpas por não ter protegido naquela época, pois ainda era fraco. Mas fica todo feliz por ela estar viva, deixando ela toda animada. Então Peter decide usar isso ao seu favor e consegue fazê-la ou levar até Luvelia. Mas no meio do caminho, Gobuko entrou no cio por causa dos feromônios da rainha, quase fazendo Peter sucumbir. Mas quando ele fala que são uma família, ela consegue apagar o fogo dela. Mas enquanto isso, as mulheres deles estão fazendo merda. E Gobuko, muito mais hesitada, fazendo ele quase sucumbir de novo. Mas do nada, as mulheres dele começam a cair em sua cabeça, fazendo o cara até broxar. E agora aparece um estranho, Kenji, um cara que tem uma queda por goblins e que virou profissional em entender os goblins e conhece um modo de acabar com a hesitação dos goblins, mas tudo que ele fez foi dar o amor que queria. Mas um goblin desmaia o Kenji e acabam ficando cercados de goblins. Então as mulheres dele ficam para trás para segurar os goblins, enquanto Gobuko e Peter vão até Luvelia. Mas nessa hora a rainha aparece. Mas mesmo assim Gobuko continua firme em sua decisão, então a rainha manda os goblins atacar, mas Peter simplesmente a salva, dizendo que tem força para protegê-la, fazendo ela se lembrar de quando era uma família, e nos mostra um momento em que ele estava sendo perseguida, com a amiga de Peter tentando salvá-la, e nos mostra essa certa amiga no presente. Enquanto isso, estão correndo para fora da caverna, com os aventureiros esperando para invadir, derrotando goblins por goblin. O problema é que os superiores querem matar os goblins, mas Peter não aceita isso e vai até onde os goblins estão, e leva um deles para a caverna, e sai de lá com ela calminha, dizendo que só precisam dar seu leitinho a elas. Então todos os aventureiros terão que fazer isso para salvá-las. Então depois de acabarem com esse problema, fazer uma noitada de comemoração, com Peter orgulhoso, que dessa vez não cedeu, mas no dia seguinte acorda com uma Gobuko em seu lado, e os restos da mulher no chão, fazendo um sentimento de culpa bater de novo. Enquanto isso, aquela amiga dele está indo visitá-lo em alguns dias, o chamando de grande irmão. E agora Gobuko quer ter vários bebezinhos para eles terem uma conexão maior, e as outras não estão felizes por terem uma nova competidora. E do nada Piglet diz que ele recebeu uma carta de sua irmã, e o bicho já entra em desespero, dizendo que o diabo está vindo visitá-lo. Mas Gobuko fica animadaça, mas Peter só queria ir embora, e nessa hora ela já tá na porta. Então Peter taca todas no armário, mas a irmã dele parece ser de boa, mas o bicho está desesperado, dizendo que se quiserem sobreviver, terão que esconder todas as evidências. Quando a irmã entra no quarto, dá um crânio de dragão de presente, e os parabéns pelo casamento dele, mas decide guardar o crânio do armário. Então Peter impede na hora, fazendo a irmã questionar se ele está escondendo algo, como uma traição. Mas ela diz que ele não faria isso igual ao pai. Peter fala que a carta mencionou algo sobre seu pai. Então a irmã diz que agora está livre do passado, pois aquele homem que destruiu toda a família foi pego por ela e jogado em um deserto, e o fez pagar pela sua traição, deixando Peter ainda mais desesperado, pois depois da situação de Gobuko e a traição de seu pai, ela ficou instável, e agora não é mais uma doce irmãzinha. E quando Peter volta para o quarto, a irmã dele viu uma calcinha e pergunta se Luvelia foi no quarto dele esses dias, mas o burrão diz que ela nunca foi ali. Então ela pergunta quem era todos aqueles itens femininos e que está sentindo cheiro de mulheres, e começa a atacá-lo por ter mentido para ela. Então Peter corre até um quarto e abre o armário, dizendo que tudo aquilo pertence a Gobuko, conseguindo acalmar a irmã. Enquanto as mulheres ficavam escondidas, Gobuko estava comendo com os dois. Então a irmã pergunta quem fez a comida,
porque nenhum dos dois seria capaz. Então Piglet decide dar um jeito, então vai até o quarto como uma serva, dizendo que ela fez a comida, e tenta convencer a irmã a entrar na guilda, pois assim poderá separar os dois. Mas ela fica desconfiada e coloca uma escuta debaixo da mesa. A irmã dele foi até uma guilda se registrar, deixando de boca aberta por ela ser Lucy Grill, a irmã de Peter, e nessa hora Luvelia chega, querendo trocar uns socos com ela. Enquanto isso, Peter está tentando resistir às suas mulheres por enquanto, mas obviamente não resiste, e enquanto isso Luvelia está lutando, e com aqueles movimentos faz Lucy achar que ela está grávida. Então enquanto banhavam, Luvelia diz que está se sentindo fraca, então Lucy pergunta se ela está grávida, e se ela já pensou em ter filhos com Peter. Luvelia diz que tem orado para que sejam abençoados com filho, então Lucy é animada por ser tia, e coloca sua cabeça no bucho da Luvelia, mas Luvelia não entende nada, e diz que vai viajar com Peter na esperança que a cegonha trazer os filhos deles, mas Lucy prefere não dizer nada, e enquanto isso Góboco está com um pirulito, dizendo que a Mimi deu a ela, para que segurasse a Lucy o dia todo, deixando a bicha putaça. Chegando onde Peter está rapidamente, então ele faz todas elas se vestirem o mais rápido possível, mas ela chegou bem na cena do crime. Peter tenta inventar uma desculpa, mas Lucy pega aquela escuta, e escuta o que aconteceu e fica putaça destruindo a casa toda. E nessa hora o amigo dele chega, e vê Peter sobrevivendo com uma banana. Então Lucy diz que castigou seu pai do pior jeito possível, cortando seu amigão e colocando em sua boquinha. E quando ela vai fazer o mesmo com ele, Góboco aparece, dizendo que não quer perder sua família, mas ele consegue usar aquele áudio ao seu favor, e faz Lucy pensar que estavam jogando xadrez, conseguindo se livrar dessa vez. Enquanto Lucy e Góboco dormiam, Peter tentou fazer aquilo, mas dessa vez o garotão não subiu, e quando pensa o motivo disso, lembra que a Lucy falou, e fica desesperado. Então a elfa tenta usar o feitiço para fazer ele subir, mas o garotão repeliu a magia, e ainda nessa hora aparece Lucy, mas no modo sonâmbula. Então Piglet dá a ideia deles aliviarem o estresse de Peter, para ele conseguir subir o gigante de novo, e acabam indo em um clube. Enquanto Peter relaxava, fica deprê pela Luvelia não ter ido com ele, então começa a imaginar ela querendo fazer aquilo com ele, quase subindo o gigante, mas do nada alguém passa por ele, o observando. Luvelia estava realmente triste por não ter ido, pois não conseguiam enfrentar seu pai, e fica pensando em como ter a vontade de ferro igual a Peter, e que sempre que pensa nele, seu corpo fica se sentindo quente. Enquanto Peter andava, ele encontra uma casa de massagem, mas as massagistas são as irmãs ogras, que vão dar uma super massagem nele, sendo utilizados seus corpos. Mas mesmo assim não subiu. Então chegam os reforços, e mesmo utilizando a técnica da rainha, o gigante não acordou, e como a última alternativa, colocam algo grande dentro dele, fazendo o gigante ficar ainda menor. Com Peter indo embora triste, mas tenta ver o lado bom disso, pois desse jeito as 5 vão querer ir embora, e assim vai poder viver uma vida feliz com Luvelia. E do nada a elfa aparece, e quando vai falar algo importante para ele, uma neblina azul aparece, que consegue desmaiar Peter. E quando ele acorda, está na Vila dos Elfos, com a embaixadora dos Elfos o recebendo. Aquela elfa diz que vai ter que completar a missão de sua irmã mais velha, e o bebê mais forte do mundo será dela, e já parte pra cima de Peter. E como ele é um ser inferior, não tem por que recusar a elfa, mas ele se recusa a participar, e por isso ela teve que utilizar a magia, que deixa todo o corpo 3.000 vezes mais sensível, e qualquer coisa deixa ele hesitado. Mas mesmo com isso, o garoto não subiu. Tudo isso porque ele não está apaixonado e seu coração já tem dono. Então uma véia aparece e começa a conversar com Peter, com ela dizendo que a casa está em maus estados por causa do incidente, e para ele sentir em casa mesmo nessas condições. E até agora não acharam ele, mas pelo menos acharam a elfa, com ela dizendo que sua irmã roubou Peter. Então todas tiveram a ideia de resgatá-lo, mas dessa vez só a elfa irá, já que isso é assunto do seu povo. Mas mesmo assim, elas irão. Peter descobriu que por culpa do incidente do pudim, a elfa foi banida daquela vila, e a casa foi condenada a pagar uma quantia enorme, e vão até um depósito, onde tataravó das elfas deixou uma herança a elas, que só será liberado quando elas se juntarem, mas elas não se dão bem, e imploram para Peter juntar as duas, e que as elfas só estão fazendo esse tipo de ato vulgar para pagar dívidas. E ouvem a irmã pedindo perdão a alguém, dizendo que já conseguiu alguém para extrair o creme, já que se engravidar suas dívidas serão canceladas, mas não podem esperar mais. Ela só tem uma chance. Então ela começa a chorar, já que nem sabe mais o que fazer, e Peter por um segundo fica com dó. Mas agora nada vai parar aquela elfa, e usa uma magia de enganação que faz Luvelia aparecer em sua frente do jeito que veio ao mundo, que fez o gigante acordar. Mas após usar todas as suas forças, consegue colocá-lo para dormir, e está mais cansado que antes, já que conseguiu fazer a rapidona. E aparece um pássaro que cega eles, fazendo Peter sumir, e aparece ao lado da elfa, que já mete o mesmo feitiço que ela colocou em Peter, e diz que os dois estão apaixonados, e fizeram o juramento de se unir. E nesse momento aparece a véia, e a elfa promete que vai restaurar a casa, mas para a véia se cuidar até lá, e vai apenas embora, e as outras mulheres conseguiram parar no inferno, tudo porque Mimi estava olhando o mapa de cabeça para baixo. E até agora
agora o corpo de Peter está sensível. E antes dela tirar o feitiço, ele teve que fazer. Mas o feitiço só pode ser desfeito pela pessoa que lançou. E teve que fazer o vapo-vapo de graça. Então Peter parte para cima e diz que vão se casar um dia. E disse que se vão casar um dia, tem que saber tudo sobre ela, e pergunta por que ela foi banida. Foi algo que aconteceu há 3 anos, onde tudo começou, porque a elfa comeu um pudim da irmã. E acabaram brigando e decidiram conjurar um pudim usando magia proibida, mas deu tudo errado. E a aldeia toda ficou com pudim e a casa faliu. E foi assim que surgiu aquele nome, então Peter pergunta por que ela mentiu de ser a embaixadora dos elfos. Ela só não queria ver a sua irmã sofrer, já que carregar um filho é uma grande responsabilidade e por isso deve voltar para a mansão. É só ela repetir tudo que tá de boa. Mas ela não quer fazer isso, então Peter fará o melhor para ajudá-la e consegue convencê-la. E ao chegarem, a irmã pede para ela tirar o feitiço. E a elfa vai em direção a ela, com Peter pensando que ensinou todas as técnicas a ela. Mas o mais importante é a expressão, mas quando ela se prepara para pedir desculpas, ela faz uma péssima expressão, que deixa a irmã até puta. E a elfa nem entendeu o que fez de errado. E as duas já começam a lutar e se xingar ao mesmo tempo. Então a elfa joga suja e pega no Sugoidekais da irmã. Quando vai usar a magia para finalizá-lo, Peter a protege, e mesmo assim a elfa joga sua habilidade. Mas Peter é o homem mais forte do mundo e joga a habilidade para longe, e a elfa pede para lidar com os deveres de embaixadora, já que ela que deve aceitar a punição, e o conselho concordaria. E por isso a irmã fica brava, já que ela é sempre egoísta, e quando a irmã vai atacar, Peter interrompe a briga. Mas a irmã ainda não quer desculpá-la, já que ela sempre se recusa a admitir que estava errada. Peter diz que ela sabe que foi culpa dela e por isso tentou engravidar no lugar dela. E pela primeira vez a elfa se desculpa do jeito certo e começa a chorar, deixando a irmã sem acreditar. E quando achamos que elas tinham feito as pazes, a irmã dá um socão nela, já que um pedido de desculpas não vai resolver tudo, mas admite que se sentiu melhor. E depois parece que elas fizeram as pazes. E quando vão abrir o cofre, Peter percebe que pode ter livrado da elfa, mas dentro do cofre tinha uma projeção de tataravô delas, dizendo que elas são dignas de herdar a fortuna. E que elas duas encontraram compaixão uma pela outra e podem superar quase qualquer obstáculo, sendo isso a herança dele. O vínculo que elas compartilham e que é o verdadeiro tesouro está no coração, que deixa as duas putas, e quando Peter ia fugir, as duas precisam dele para pagar a dívida e ainda vão cobrar danos adicionais. Decidem se combinar para pegar o molho dele, e dessa vez ele cede. E ainda por cima as outras chegam depois no Vapo Vapo, e agora tem mais uma no harém. E chegou a vez delas de fazer. Luvelia ainda está brava com seu pai, mas para provar que confia em Peter vai mandá-lo em uma missão, mas em uma missão importante que destruirá ele de uma vez por todas. Peter terá que viajar para outra cidade e realizar um ritual como representante da guilda, e terá que demonstrar sua experiência em combate. Um ritual onde reafirmam a aliança entre eles e os anões, já que muito tempo atrás mataram os inimigos naturais dos anões. E todo ano alguém refaz essa cena, usando a lendária espada, e se a cerimônia acontecer sem problemas vai garantir uma posição decente ao homem destinado a ser marido de Luvelia. E isso aconteceria em uma semana, e para ele treinar com a lâmina, já que ele não pode danificá-la, pois pode ter muitas consequências, que nem ele poderia protegê-lo. Peter ficou até assustado com isso, mas se tudo der certo, o velho não pode reclamar do relacionamento deles. E só de balançar a espada, ela quebrou. E parece que ela foi adulterada, por isso quebrou facilmente, sendo um dos truques do velho para expulsá-lo da guilda. E a sociedade humana não é capaz de consertá-la, e por isso foi para as terras dos anões mais cedo. Vai atrás de um ferreiro para ajudá-lo, e assim ter seu final feliz com Luvelia. Uma anã está fazendo uma pesquisa, mas não tem materiais para terminar e também é muito preguiçosa, e que seria muito bom se o molho mais poderoso do mundo batesse em sua porta. E por pura coincidência esse homem está atrás de um ferreiro e descobre que tem uma mulher capaz de consertá-la, mas ela tem um parafuso solto que nem o pai consegue tirá-la do quarto, já que ela quer ser uma pesquisadora e não fazer trabalho físico, e por causa disso perde sua mesada, sendo isso seus fundos de pesquisa. E agora ela vai ter que trabalhar e Peter achou sua ferreira, e ela o molho mais forte. A anã tem a habilidade suficiente para consertar a espada, e leva ele para seu laboratório onde está cheio de coisa rara, com ela dizendo que odeia trabalhar e que não pode fazer isso, mas vai consertar a espada se ele dá seu molho, porque está remontando um robô definitivo e precisa de informação genética dele, e quer acesso VIPs a bolinhas, e só precisa de 20 galões, mas Peter acha que ela é uma criança, mas na real ela tem 32 anos, sendo mais velha que ele, e não vai ser ela que vai tirar seu molho, e sim seu androide feito apenas para isso, que já corre atrás dele, e por isso Peter bate nele e faz o androide correr atrás da anã, que acaba deixando os dois presos na sala do amor. O mestre da guilda chegou e já foi ver o pai da anã, e não está vendo Peter em lugar nenhum, e acha que ele deve ter fugido da cidade, mas ele ainda está no quarto do amor, porque não conseguem sair, já que a anã construiu a sala com tecnologias avançadas e só tem como sair fazendo Vapo Vapo.
mas se o Peter não sair dali até amanhã será morto, e por isso ele faz um trato com ela. Se a Anan tirar eles dali e se dar tudo de bom na cerimônia, vai fazer um apoio financeiro, comprando ela na hora. Mas para saírem dali, eles têm que fazer, e por isso Peter tem que liberar a fera. As mulher-tudo já estavam naquele reino, mas não conseguiam encontrar Peter. E Louvelia vai conversar com o pai da Anan, que dá a ela o presente de casamento, sendo um passeio pela região. E ele ia com a filha, mas como ela não sai do quarto, começa uns terremotos. A Louvelia acha que pode ser daqueles monstros, mas aquela espécie já foi extinta há anos, e que talvez chegou a hora de revelar seu relacionamento com a guilda. O mestre descobriu que Peter foi naquela cidade, mas depois sumiu, e acha que ele fugiu para as colinas, e chega Louvelia querendo falar com seu pai para reavaliar o acordo com os anões, já que os anões não precisam mais de proteção da guilda, que faz parecer que a guilda está jogando sujo para manipular os anões, mas isso era o esquema deles, e não podem perder todo esse dinheiro, e por isso dizem para Louvelia que existem diversos perigos, e que ela ainda é inexperiente, o que faz ela perceber que não consegue enfrentar seu próprio pai, e que queria ser forte igual Peter. E a primeira vez da Anan será de Peter, que terá essa honra. Mas tudo isso é para chegar até a cerimônia a tempo, mas Peter não queria forçá-la a ela isso, e toma um socão, já que se ele desistir não vai ter alguém para pagar, mas seu corpo não está acompanhando isso, e ele está se segurando, e por isso usa sua arma secreta, dizendo que vai dar dinheiro a ela, que deixa ela hesitadona. Peter ainda não chegou na cerimônia, e ainda por cima aparecem os inimigos dos anões. E precisam de Peter, mas só agora estão arrumando a arma, e enquanto isso as mulheres de Peter vão resolver o problema. Mas nenhum ataque funciona, e quando o velho pede sua espada, Peter chega para lidar com aquele monstro, e corta aquele bicho com um ataque, e recebe agradecimentos do velho. Mas ele quer saber o porquê a espada virou um machado, e Peter não pode dizer que não tiveram tempo, e por isso diz que fez um tour pela vila, e devem reavaliar o relacionamento com os anões. E para melhorar os termos desiguais da aliança, fez a Anan, a melhor ferreira, mudar o formato da espada, e que viram a força da lâmina com seus próprios olhos, e que aquela cidade existem ferreiros que conseguem criar aquela espada. E assim podem acabar com esse acordo injusto, com a guilda protegendo eles e os anões forjando as armas, deixando todos animados, menos o mestre. E a Anan recebeu diversos elogios de seu pai, e também vai receber dinheiro de Peter e seu molho, e contou tudo para seu pai. Louvelia quer conversar com seu pai, e só irá falar com ele agora, pois quer tirar férias com Peter e que conseguiu ingressos, mas seu pai corta eles, e dizem para irem para casa, mas dessa vez ela tem coragem, e diz que vai se mudar se ele for irracional. Peter adicionou mais uma para a coleção, e as mulheres têm mais uma para compartilhar, e ainda por cima, o pai dela acha que ele terminou com a Louvelia para proporcionar uma vida estável à sua filha, e que ele não encostaria um dedo em sua filha se não tivesse pensado em um compromisso sério. E não tem dúvida que ele vai priorizar sua filha para preservar a nova aliança, e acha que se as mulheres descobrir, vão querer mais molho, e pensa em levar a Louvelia para uma terra exótica, onde podem ficar sozinhos, e aparece Louvelia fugindo em um cavalo, e já chega Peter junto para tirarem uma férias, mesmo sem seu pai deixar, e deixa todas as mulheres para trás, e agora os dois terão férias sozinhos, para fazerem seu próprio felizes para sempre. Bom, acho que esse foi o final do anime. Muito obrigado por assistir até aqui, deixe bastante like para mais animes como esse, quer dizer, não recomendo animes igual Peter Grill. Mentira, muito bom. Fui.